Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E aí, galera, tudo bem com você? Hoje nós vamos falar sobre o que é terapia. Ontem nós contamos um pouquinho, sobre a nossa história. Ontem, você que está assistindo, é qualquer dia, mas num outro episódio. Nós falamos um pouquinho de como nós conhecemos as terapias e como foi pra gente, ter a terapia na nossa vida. E hoje nós vamos falar, então, o que é terapia. É isso aí. Para quem não conhece a gente, meu nome é Luiz, essa é minha esposa Juliana. Nós somos terapeutas integrativos, complementares ou holísticos. E hoje você vai saber a diferença entre essas coisas. E se você gosta desse assunto, fica com a gente aí que você vai aprender bastante. E se você quer ter acesso mais rápido aos próximos episódios, ativa aí o sininho e se inscreva no canal e compartilhe com as pessoas que você sabe que gosta de terapia, como nós, né, amor? Exatamente. Lembrando que nosso objetivo com o nosso podcast, com todos esses episódios, é levar até você informação sobre terapias. Então nós vamos falar o que é terapia, quais são as diversas técnicas terapêuticas que existem, como que você pode se beneficiar com a terapia, qual que é a melhor terapia para você, no seu caso, para as coisas que você está vivendo ou vai vir a viver, não é mesmo? Então, esse é o nosso objetivo, é trazer informações de qualidade para que você possa ter uma vida melhor. Isso aí. Então hoje vamos falar sobre o que é terapia? Bom, vamos começar então com essa palavra, terapia. Quando a gente fala de terapia, nós estamos falando, a palavra terapia significa cuidar de uma pessoa que está doente, É algo que você faz para... Como é que chama aquela palavra? Eu vou deixar no cuidar, Eu queria uma outra palavra, mas não me veio. Para cuidar de alguém doente, Então, quando a gente fala assim, eu sou terapeuta, tem muita gente que fala, terapeuta é psicólogo? Terapia é médico? Que mais, amor, que a gente escuta aí? É curandeiro? Raizeiro? Vai ter oração? Isso, tem gente que acha que terapia é uma única coisa. Você é terapeuta, você faz reiki, você faz acupuntura, você faz massagem, porque para a pessoa terapia é só aquela terapia que ela conhece. Fisioterapeuta, Isso, vocês são fisioterapeutas, A gente cansa de falar, O que vocês fazem? Eu sou terapeuta. Fisioterapeuta? Não. É terapia ocupacional. Então, assim, o que a gente precisa ter claro que terapia é todo e qualquer tratamento, toda e qualquer técnica ou algo que você faça para tratar alguma coisa, algum sintoma ou alguém. Então, por exemplo, quando a sua avó te dava um chá, de camomila para você acalmar, ela estava fazendo uma terapia com você. Quando ela fazia um chá de guaco, porque você estava gripado, ela estava fazendo terapia com você. E quando você vai no médico e o médico passa para você fazer uma quimioterapia, uma radioterapia, também é terapia. Então, a palavra terapia, ela é usada para todo e qualquer tratamento ou ação que você faça para cuidar de algo, Cuidar da saúde, Cuidar da saúde. Física ou emocional, Física, emocional, é que aí essa palavra também é muito ampla, Mas é cuidar de alguém, de algo que alguém está passando. Uhum. Isso aí. Então, esclarecido isso, vamos falar sobre o terapeuta. A palavra terapeuta. Eu sou terapeuta. Ou eu fui na terapia. Ou eu fui no terapeuta. E as pessoas também confundem muito. E a mesma coisa que a gente já falou agora há pouco,
Às vezes, você é fisioterapeuta, você é terapeuta ocupacional, você é psicólogo. Terapeuta é a mesma coisa que psicólogo, é a mesma coisa que psiquiatra. Um terapeuta, ele fez faculdade? E aí, amor? Quem são os terapeutas? Então vamos lá, né? Bom, como terapia é qualquer tratamento para a saúde física ou emocional, né? Uhum. Então, o terapeuta é o profissional que vai aplicar esse tratamento. Isso. Se ele frequentou uma faculdade ou não, aí nós entramos num campo bem complicado, né? Porque existe o sistema de educação formal, que vai formar terapeutas, que são médicos, são psicólogos, são psicoterapeutas em geral, de forma convencional, né? Então é a saúde convencional. Ela tem órgãos governamentais que vai formar profissionais de saúde que vão trabalhar de acordo com as normas do município, do estado e da federação, né, do nosso país. E também de acordo com vários sindicatos, no caso dos médicos, né, CRM, né, OMS e por aí vai. Porém, existe um campo de trabalho que é o dos terapeutas integrativos, onde não é exigida aqui no nosso país uma faculdade para você atuar nessa área, né? Uhum. Então você não precisa de um nível superior, né? São cursos livres, desde um final de semana até vários anos de curso, né? Sim. E infelizmente muitos deles ainda não têm reconhecimento do governo do nosso país, né? Sim. Mas a Organização Mundial da Saúde já reconhece algumas dessas terapias, alguns desses terapeutas como válidos, né? Mas não tem ainda uma regulamentação. Pois é, inclusive o SUS, ele já reconhece muitas terapias, né? E utiliza. Mas assim, é briga. É muita briga, né? Porque tem gente que quer que não reconheça mais as terapias, tem gente que quer que reconheça outras terapias, tem parte da medicina que quer pegar terapias integrativas e tornar legal a aplicação dela só para médicos. Então tem de tudo, né? O fato é que existem muitas terapias integrativas que não precisam de uma faculdade para você atuar nessa área, né? Dentre elas estão, por exemplo, a terapia que eu comecei, que é a reflexologia, algumas psicoterapias, né? Por exemplo, deixa eu ver aqui uma psicoterapia. Então, amor, mas espera aí. Antes da gente falar desses tipos de terapia que existem, vamos finalizar a explicação de quem é o terapeuta. Porque, assim, o terapeuta, ele é toda e qualquer pessoa que aplica uma técnica terapêutica, né? Isso, aí a gente estava falando sobre dois tipos de terapeutas, né? O que tem um curso superior e o que não tem um curso superior. Mas nos dois casos, é o profissional que aplica a terapia. Sim. Então, assim, vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Ou seja, qualquer pessoa que aplique qualquer técnica terapêutica é terapeuta. Desde a avó que dá chazinho? Desde a avó que dá chazinho, desde a benzedeira do seu bairro. Se você entrar, por exemplo, no site do sindicato dos terapeutas, tem lá que o benzedeira é um tipo de terapeuta, né? Por isso que até muitas pessoas acham que terapia tem a ver com religião, porque benzer também é um ato religioso de pessoas que têm uma fé e que acreditam naquilo, né? Mas é claro, muitas terapias têm um fundo religioso, né? Sim, muitas têm. E, aliás, esse daí é interessante dizer isso, né? Porque as terapias foram algozes, né? Essa palavra. Foram algozes da igreja durante muito tempo, né? Alguém procura no dicionário, por favor? Ajuda aí, algoz. Vilão, né?
terapia foi vilã, né? Porque existiam religiões que não eram a religião oficial. Por exemplo, na Europa, onde a Igreja Católica dominou, né, durante milênios. Então, existiam religiões e técnicas terapêuticas ligadas a costumes religiosos que eram satanizados, né, pela Igreja Católica. E daí que vem um pouco da nossa noção, da noção que as pessoas têm, de que terapia tem que ter um fundo religioso e às vezes velado. Sim, tem gente que acha que toda terapia tem algo religioso por detrás. Então, o que a gente está dizendo aqui, gente, é que isso não é verdade. Mais ou menos, né? Como assim, amor? Mais ou menos? Porque tem muita gente que gosta de misturar. Tem muitos profissionais que eles fazem questão de misturar questões religiosas, Não, né? mas então nós estamos aqui para esclarecer para as pessoas. Sim. Então vamos deixar bem claro, né, que existem muitas técnicas terapêuticas, na verdade a grande maioria delas, que não tem nada a ver com religião. Mas o que nós estamos dizendo aqui, então, é que tem muita gente que pega aquela técnica terapêutica e mistura com a religião dela. Exatamente. Né? Então, por exemplo, tem um exemplo bem polêmico que eu gosto de dar, que eu não sei se eu posso dar, mas eu acho que eu posso, né? Qualquer coisa a gente corta. Tomara que possa, né? Tomara que possa, né? Que é a imposição de mãos. A gente tem, por exemplo, passagens bíblicas que mostram que isso é algo que funciona. Então, o que é a imposição de mãos? A imposição de mãos é assim, ó. Quando, por exemplo, eu tô com cólica, né? Eu ponho a mão na minha barriga, tá gelada. Aí eu vou lá no Luiz, que ele é quentinho, e pego a mão dele e coloco na minha barriga. O que acontece? A minha cólica passa. Por quê? Porque ele posicionou as mãos dele na minha barriga. Isso é imposição de mãos, certo? Por que isso é uma técnica terapêutica? Porque ele passou o calor das mãos dele para o meu corpo que estava gelado. Se o corpo estava gelado, quer dizer que ali na minha barriga estava parado o fluxo, né? Estava gelado, estava doendo. Então, isso é uma técnica terapêutica, a imposição de mãos. Essa técnica, por exemplo, é usada no Reiki, né? E o Reiki, por exemplo, é uma técnica muito polêmica, vamos dizer assim. Porque tem muitas pessoas que usam o Reiki junto com a religião, né? Que acredita que o Reiki funciona ligado a espiritualidade, ligado a energias, né? E tem gente que usa o Reiki pura e simplesmente como imposição de mãos, como troca dessa energia física, né? Que a gente tem no corpo. Então, se eu tô com o corpo quente e abraço alguém que tá com o corpo gelado, automaticamente nós vamos dividir essa temperatura. Então, eu consigo esquentar a pessoa que tá gelada e a pessoa que tá gelada consegue resfriar o meu corpo quente, né? Isso é troca de energia. E a energia aqui que eu tô falando é de quente e frio mesmo, né? Então, esse é um exemplo. Sim. Né? E parte do nosso trabalho aqui é justamente desmistificar a terapia nesse sentido, né? Nós não misturamos questões religiosas e espirituais com o nosso trabalho. Uhum. Não discriminamos quem faz isso, né? Mas o fato é que se eu for trabalhar em parceria com a medicina, não vai dar para fazer isso levando a minha religião, a minha crença religiosa, a minha crença espiritual, né? Sim. E também é um desrespeito para as pessoas, na nossa visão, eu levar a minha crença religiosa para alguém que veio comprar um serviço de saúde, uhum. né? Então, tudo bem, cada um tem a sua crença religiosa, respeito, tal, tranquilo, mas a gente procura não misturar as coisas, né? Uhum. Então, esse caso aí, por exemplo, é uma troca de calor, né? Sim. Quando a gente fala de energia, perdão, quando a gente fala de energia aqui no nosso contexto, nós estamos falando de energia vital.
daquele giro lá da célula que gera calor, gera movimento e gera calor, que gera o movimento maior, que, por exemplo, é a circulação sanguínea, entre outros vários movimentos dos quais depende a nossa vida. E aí nós temos saúde. Sim. Então, quando a pessoa está gelada, por exemplo, é porque há um bloqueio de fluxo sanguíneo neural ou linfático. E quando a gente transfere calor, principalmente o calor humano, quando há um toque físico, então aqui está passando um monte de coisa química, magnética, neurológica, não só o calor, né? E o outro corpo, obviamente, ele recebe esses estímulos. E apenas esse toque, esse calor, ele é capaz de gerar mudanças no corpo da outra pessoa que está com problemas. Sim. Né? Então essa é a explicação, essa é uma... Sim, é uma explicação muito pequena e simplória do que está por trás, né? Sim. Da técnica terapêutica. Mas o que o pessoal faz é criar um misticismo em volta disso, né? Sim. E às vezes o misticismo vende. E é por isso que existe tanta gente procurando isso baseado no misticismo ou com medo disso baseado no misticismo. Mas nosso papel aqui é falar disso de uma forma cética, né? Sim. Sem misturar essas coisas, tá? Então é por aí que começam que tem tanta confusão assim, né? No mundo das terapias integrativas. Sim. E como eu comecei a dizer, vou terminar agora, né? Parte do nosso objetivo é desmistificar a terapia integrativa de forma que as pessoas tenham acesso para resolver problemas que talvez não precisaria de tanta burocracia na medicina, né? Ou para resolver problemas que são físicos, mas que tem um fundo emocional, e para entender isso com mais clareza, né? Para resolver questões mais simplórias que talvez o chazinho da vovó resolveria. Sim. Né? Enfim, né? A gente tem como objetivo que a terapia integrativa e complementar e holística seja popularizada, desmistificada, né? E que possa trabalhar em conjunto com a medicina. Porque, gente do céu, se for falar só de dor de cabeça, tem tanta técnica terapêutica aí de toque, né? Um monte de técnica terapêutica aí integrativa que dá jeito em muita dor de cabeça. Falar de uma coisa bem simples, né? É claro que precisa, em alguns casos precisa de uma investigação mais profunda. Sabe aquilo que o médico chama de virose? Ah, é virose, sabe? Ele procurou e não teve explicação. Mas, gente, tantas coisas dessas poderiam ser resolvidas com terapia integrativa. Primeira coisa é a água, né? Pois é. 90% do cérebro é água. Vocês sabiam disso? E aí muitas pessoas têm dores de cabeça. 90%? Vamos checar esse dado. Crônicas. Não sei exatamente, mas... Ixi, se eu não dos meus estudos é isso. Que eu me lembro, se a minha memória... Que a minha memória... A gente não confia mais. Não dá pra confiar mais na minha memória. Nas nossas memórias, né? Mas o cérebro, vamos refalar, né? Vamos recolocar aqui. O cérebro é um órgão cujo... Nós estamos com as palavras hoje, hein? Existe uma grande concentração de líquido. Melhorou. Né? E muitas crises de dor de cabeça se resolvem com tomar água. A pessoa chega e fala, eu tenho muita dor de cabeça, eu já fui no neurologista, eu já fui no médico, eu já fui em tudo, já investigou. E aí a gente fala, mas você toma quanto de água por dia? Ah, não, eu tomo uns remédios, a pessoa faz até assim com a mão, né? O tanto de remédio que ela toma. E aí eu tomo um copo d'água para engolir os remédios.
aquilo é a água que ela toma no dia. Quando não engole com Coca-Cola, né? E aí a gente fala, então, passe a tomar tantos litros de água, né? Porque a água tem uma indicação para cada pessoa, né? A quantidade correta. Começa a tomar tantos litros de água, daqui uma semana a gente volta. E aí a pessoa fala, nossa, que mágico, passou a minha dor de cabeça, né? Pois é. E aproveitando esse gancho, a gente podia falar, né, amor, de qual é a orientação do trabalho da medicina convencional, né? Para onde é orientado, como é focado, onde que olha esse trabalho, né? Como funciona. E o da terapia integrativa. Sim, mas antes da gente fazer isso, vamos falar da diferença entre terapia integrativa, complementar, ou você acha melhor falar esse primeiro e depois a gente fala? Eu acho melhor falar esse primeiro. Então tá bom. Então... É que é tanto assunto, gente. É muito assunto. É muita coisa. E você vê, né? A gente fala isso, tá falando sobre esse assunto aqui, porque é a dúvida de muita gente, né? Os próprios terapeutas, as próprias escolas de terapias integrativas, elas se confundem muito nisso. É um assunto controverso, longo, né? Mas eu e a Ju, nós procuramos respostas porque, meu Deus, a gente precisa de um norte para trabalhar, né? Não dá para trabalhar a esmo, assim, né? Então, vai vendo ensinar isso aqui, ó. A medicina, ela tem como foco a medicina tradicional, do jeito que a gente conhece hoje, que é uma criança, gente. É uma criança de mais ou menos 150 anos. Sim. Né? A gente pensa em medicina e acha que, nossa, é tudo que não... Tem muito pouco tempo, né? Que o ser humano, que a raça humana, que nós conseguimos desenvolver essa técnica, né? Que é a medicina. Medicina moderna, né? No estilo moderno. O que é medicina moderna? É a medicina que vê o ser humano em partes, né? Essa daí, então, ela tem 70 anos, né? Basicamente, né? Assim, que popularizou, né? Que vê o ser humano em partes. Então tem o neurologista que trata de uma parte, tem o ortopedista que trata de outra parte e por aí vai, né? Então dessa forma. E o tratamento muitas vezes, na maioria das vezes, é remédio químico, né? Alopático. Então isso aí... Sim. Essa é a medicina moderna, é dela que eu estou falando. Claro que a medicina existe há muito tempo em várias formas, né? Mas nesse formato... Na verdade... praticamente desde que o mundo é mundo, né? Que se a gente for olhar na Bíblia, se a gente for olhar nos registros, sempre teve, né? Isso. O que hoje a gente chama de medicina, né? Então, sim. Assim. Então entender, né, gente? Esse é o retrato que eu gostaria de deixar, né? Da medicina moderna é essa, que vê o ser humano em partes, que tem especialistas para cada parte e que trata os problemas, na sua maioria, com remédios ou cirurgias, beleza? Então essa é dessa medicina moderna que eu estou falando, beleza? Então como que ela trabalha? O foco dessa medicina é no problema. Então tudo é voltado para o problema. A medicina olha o problema, ela faz diagnóstico, quer dizer, ela faz exames para dar um diagnóstico. O que é um diagnóstico? É dar nome às doenças. E para cada nome de doença, existe um protocolo e um tratamento. Esse protocolo e tratamento, eles são focados em destruir as células doentes, né? Ou, se for o caso, fazer cirurgia, retirar as células doentes. Então, o olhar, ele é todo para a doença, né? Sim. Claro que tem partes da medicina que são para a promoção da saúde, mas não é o foco da medicina tradicional, né? Não é o grande foco, né? Hoje existem muitos médicos que já estão com o olhar da terapia integrativa, né? Da medicina integrativa. Sim, está mudando bastante. Inclusive, nós vamos receber alguns médicos aqui para conversar com a gente sobre isso. Sim, vai ser top. Então... tem essa visão, e é uma visão fragmentada, né? Onde um especialista ele não está muito preocupado com o problema que vai dar em outra parte do corpo, né? Então
essa comunicação entre os profissionais de sistemas diferentes do corpo, ela não é tão eficiente assim, né? Posso dar um exemplo do que você está falando? Sim, claro. Então, gente, o que o Luiz está falando aqui é assim, ó. O que acontece na medicina hoje? Como a gente disse, não é 100% da medicina, mas na grande maioria que a gente vê acontecer. Você tá com problema no rim. Então, você vai lá no nefro, você vai lá no médico, que ele vai te dar um remédio pro rim. Aí, aquele remédio que você começou a tomar pro rim, ele atacou o seu fígado. Aí, ele Estômago, mais comum. Já vou chegar no estômago. Aí, ele começou a atacar o fígado. Aí, ele vai lá e dá um remédio pro fígado. Aí, ataca o estômago. Porque aí o estômago não tá aguentando. Aí ele te dá os Prazol da vida. Um remedinho pra forrar o estômago. Aí o que acontece? Travou meu intestino. Porque aí... E aí você vai no médico do intestino. E assim, daqui a pouco... E aí o que tá acontecendo? Aí me deu dor de cabeça, porque é muito remédio. Aí eu não consigo dormir. Aí eu vou no outro médico pra eu tomar um remédio pra dormir. Aí eu durmo demais, aí eu não consigo acordar. Aí tem um remédio pra acordar. Né? Então, assim, eu acho que ou você já passou por isso, ou você conhece alguém que já passou por isso, né? O que a gente tá falando aqui não é novidade pra ninguém, né? Isso acontece. Então, é isso que o Luiz tá falando. Esse olhar da medicina em partes acaba causando esse efeito. De cada remédio, cada médico dá remédio pra uma coisa, mas não importa o que vai atacar na outra, né? E pelo amor de Deus, gente, isso aqui não é falar mal da medicina, não. Não. Né? Nós trabalhamos junto com a medicina. Nós não somos aqueles terapeutas que, olha, para de ir no médico e vai trabalhar. De jeito nenhum. Não, isso aí não existe, gente. Acompanha o raciocínio aqui que vocês vão entender. Meu Deus, a medicina ajuda. Meu Deus do céu, não tem nem o que falar. A medicina é ótima e tal, né? O que a gente está dizendo aqui é que existem outras formas de enxergar as coisas também, né? Sim. E a medicina, né? Do jeito que a gente tem hoje, ela, como você disse no início da conversa, né? Ela é nova ainda. Ela está caminhando, né? Então, são estudos que vão sendo feitos, são testes que vão sendo feitos. Aquilo que a medicina faz tem que dar certo para todo mundo. Então, a gente entende que é o processo. Tanto que hoje, a gente já vê muitos médicos com esse olhar integrativo, que é o que a gente vai falar agora. Qual é o olhar integrativo, né? O olhar holístico das terapias, que são aplicadas por médicos também. Mas ainda, essas terapias integrativas são aplicadas por médicos, não pela medicina como um todo. Né? O que a gente falou aqui é o olhar da medicina como um todo. Então agora nós vamos falar o que é esse olhar integrativo. Isso aí, vamos lá. Então a visão da terapia, ou medicina, como muitos chamam, né? Medicina integrativa, é olhar o ser humano como um todo, né? Todos os sistemas integrados, e foco na promoção da saúde. Porque esse tipo de medicina, esse tipo de tratamento acredita que um corpo saudável, ele dá conta de lidar com os problemas, né? A gente sabe que não todos os problemas, porque tem muitas patologias, muitos problemas que destroem nosso sistema imunológico, que realmente não vai dar para reverter sem remédio, sem cirurgia, e é por isso que existe a medicina, e que ótimo que existe a medicina que trabalha dessa forma. Ótimo, beleza. Mas vamos lá, né? Então o lance é, como assim olhar para o todo? Como assim promover a saúde para que o corpo dê conta, né? Então a primeira coisa vamos fazer uma limpeza, né? Porque talvez não vá adiantar muito tomar remédio se tiver tudo poluído, né? O exemplo que a gente gosta de dar é, como é que você vai consertar? Imagina um cara que ele precisa entrar numa casa, ele precisa consertar lá um buraco numa parede de alvenaria. Só que no portão tá cheio de entulho. Na garagem tá cheio de entulho. Tem parede destruída, quebrada lá na entrada. Não tem luz.
Como é que eu vou chegar naquela parede que está lá dentro da casa para eu consertar aquele buraco lá? Não dá, né? Com o nosso corpo é a mesma coisa. Às vezes você está tomando um remédio que o médico indicou que é para o fígado. Mas seu sangue está tão poluído, está tão grosso, a circulação está tão ruim que aquele remédio mal chega lá. Ou você está com um problema de absorção gastrointestinal e aí você come os alimentos e não consegue pegar os nutrientes daquele alimento. E aí é nessa que começa a faltar lítio, rubídio, vanádio. Estou citando todos aqui alguns minerais que são para o funcionamento da sua cabeça, né? Funções neurológicas, né? Funções mentais. E aí começa a dar problema que as pessoas chamam de problemas emocionais, né? Estresse, ansiedade, depressão, um monte de coisa. Às vezes você vai ver, é uma questão de nutrição, né? Uhum. Então, dá para ter uma ideia da visão como é diferente? Então, o que a terapia integrativa se propõe a fazer? Destoxificação ou detox, dá uma limpeza geral, né? Uma nutrição básica e, pasme, quando eu falo nutrição básica, eu estou falando inclusive de oxigênio, porque as pessoas nem respiram e nem tomam água, que são as nossas duas principais fontes de oxigênio. De oxigênio? Sim, de oxigênio. Toma água. Sim, é H2, sim, oxigênio, né? E de hidrogênio também, né? Que inclusive é necessária para alcalinização do nosso organismo. Uhum. Que é uma forma de limpeza, né? Depois a gente explica com mais profundidade. Mas com a casa limpinha, com tudo bonitinho, dá para abrir o portão para entrar. Tem alguém para receber lá na casa. Tem luz na casa. E agora, dá para eu ir lá naquele cômodo interno e fazer um reparo lá na parede? Agora fica mais fácil, né? É a mesma coisa com o nosso corpo. Então, se eu tiver uma boa circulação sanguínea, estou nutrido de oxigênio, de outros nutrientes que vêm por meio da alimentação, consigo respirar direito, tomo água em boa quantidade, está tudo funcionando melhor, eu tenho certeza absoluta que qualquer tratamento médico vai dar muito melhor. Com certeza. Né? E muitas vezes o que acontece é que a gente vai fazer esse tipo de procedimento, né, de limpeza, de detox, de nutrição básica, de restabelecimento de algumas funções básicas do corpo, que nem precisa muita coisa. E aí muitos problemas vão embora. Acabou, né? Porque a gente vive num sistema que, meu Deus do céu, a gente vive para poluir o corpo todo dia, dia e noite. A gente vive num estresse danado e tudo isso detona a nossa saúde, né? E a terapia integrativa, ela entende bem disso. Isso a gente pode falar, né? Terapia integrativa, ela tem muitos métodos para agir nessas coisas, né? Que as pessoas não dão tanta importância, né? Então, ajuda? Meu Deus, demais. Demais. E sempre de uma forma simples, né? Isso que é o mais legal. As terapias que mais funcionam, né? Claro que tem terapia integrativa, gente, que simplesmente não funciona. Tem charlatão no mercado? Pô, tem, infelizmente. Assim como na medicina também tem, né? Então, a gente tá falando de profissionais sérios, né? Profissionais que realmente querem fazer, têm os mesmos objetivos que a gente, né? Como profissionais. Querem popularizar, querem que as pessoas tenham acesso, querem que ela tenha o seu lugar na sociedade, querem que a terapia seja desmistificada, né? Sai da condição aí de loucura, de viagem, e venha para a condição de amiga e parceira da medicina convencional. Uhum. Sim.
Eu acho que agora dá para a gente explicar, então, essa diferença, né, entre as terapias, porque é algo que ficou muito... Como que eu vou dizer assim? Que chocou muita gente, que deu muito pano para manga, foi a questão da terapia alternativa, né? Então, a gente explicar essa diferença entre terapia integrativa, complementar, alternativa e holística, acho que também já vai ajudar a clarear isso que a gente está falando, né? Então, pessoal, o que acontece? Esses são os 4 nomes que a gente mais usa, né? Que a gente mais vê sendo usados quando se fala de medicina e terapias alternativas ou integrativas, enfim. A integrativa, ela integra vários tratamentos. Então, se você está com um problema, vamos pegar aqui um problema bem sério, um câncer. Você está com câncer. Aí você foi no médico. Óbvio que você tem que ir no médico. Aí o médico te passou um tratamento. E aí você fala assim para o médico, olha, doutor, você está lá com um câncer no fígado, vamos supor. E o médico, então, é especialista, né, em oncologia e, às vezes, especialista naquele órgão. Mas aí você fala para ele, doutor, eu gostaria também de passar num outro médico, que é um médico que cuida da circulação, que vai cuidar da disposição do sangue, da qualidade do meu sangue, né? E o médico pode falar, ok, vamos fazer então um trabalho integrado, né? Eu passo aqui as coisas para o câncer de fígado, mas você, junto com isso, faz o outro tratamento lá para dar uma limpada nesse sangue, dar uma melhorada no sangue, porque eu sempre tive anemia, por exemplo, então eu vou cuidar lá da minha anemia para que eu consiga fazer melhor o tratamento, a radioterapia, a quimioterapia, o que for. E aí, junto com isso, você vai também num terapeuta para conversar com ele, para cuidar das suas emoções. Por quê? Porque você está passando por um câncer, você está com problemas de saúde, que aquilo estão te deixando debilitado emocionalmente. Então, você busca um terapeuta, um psicoterapeuta para conversar, para analisar aquela situação, para te ajudar a lidar com as suas emoções e com tudo que está acontecendo durante aquele tratamento. Então, a terapia integrativa, que isso pode ser feito pela medicina ou pela terapia, vocês entenderam, né? O tratamento integrativo, ele integra vários tipos de tratamento e ele integra você, né? Então, ele integra a sua saúde física, com a sua saúde mental, com a sua saúde emocional, e você faz, então, um tratamento mais completo, correto? A terapia complementar, ela é mais ou menos a mesma coisa, só que ela não integra, né? Então, você foi lá no médico só para tratar aquele primeiro problema que eu falei, que é o problema do câncer no fígado. Só que, complementar a isso, você quer tomar um chazinho lá de boldo que você acha que é bom. Então, você está fazendo uma terapia complementar. Então, para complementar aquele tratamento que eu escolhi, que é com aquele médico, eu vou só tomar aqui um chazinho a mais ou vou fazer uma acupuntura ali para relaxar, né? Então, eu estou complementando aquele tratamento, mas eu não estou integrando vários tipos de tratamento, eu estou complementando apenas. Agora, a terapia alternativa, aí é que a gente vê muita resistência, né, e muitos problemas sendo gerados, porque a terapia alternativa, ela fala assim, não, eu recuso o tratamento médico, eu não quero, o doutor falou que eu estou com câncer, que eu preciso fazer rádio, químio e que eu tenho que operar, eu não quero, eu abro mão desse tratamento médico e eu vou fazer um tratamento alternativo. Então, eu vou fazer lá um chá, ou vou tomar uma pílula, ou eu vou fazer qualquer coisa que eu escolher como alternativa,
né? Eu quero uma outra alternativa àquele tratamento. Eu não vou fazer. Então é tipo, eu não quero esse, eu quero outro. Isso, é uma escolha, né? Eu elimino um para escolher o outro. Então, para ficar bem claro, né? A gente aqui, nós não trabalhamos com terapia alternativa, né? Não, nós não trabalhamos. E não apoiamos também. Sim. Né? Então é terapia integrativa, complementar, não alternativa, né? Mas tem mais um termo aí que inclusive é bastante polêmico. Qual que é mesmo? O holístico. Então a terapia holística, o que ela diz, né? O holístico vem do grego holos. Isso. Holos, não sei a pronúncia, gente, desculpa. Que significa o todo. Então, onde que pega? É porque a terapia holística, ela tem esse mesmo olhar da terapia integrativa, de ver o ser humano como um todo, de integrar. Então, se você tem um problema no fígado, ele não vai olhar só o fígado, ele vai olhar o que está acontecendo no seu sistema inteiro para que aquele fígado esteja doente. Só que esse termo da holística, ela dá abertura para que se acrescente a espiritualidade da pessoa, porque ela está falando do todo, né? Então é do ambiente que a pessoa vive, é das práticas que ela faz da vida, é as crenças que ela tem. Então a terapia holística, ela pode ter várias interpretações, vamos dizer assim, né? E ainda tem a questão cultural, né? Culturalmente, essa palavra holística, ela é meio que automaticamente espiritual, né? Sim, para usar para as coisas místicas, né? Então, por isso que essa palavra, às vezes, pode ser usado por um terapeuta que ele mistura a espiritualidade, por exemplo, ao tratamento dele. Então ele fala, eu sou um terapeuta holístico, mas na verdade ele está usando aquele holístico como todo, né? Que integra a espiritualidade, que integra o meio, que integra tudo. Então o holístico, sim, ele dá margem para que o terapeuta, né, possa acrescentar o que ele quiser ali nesse todo, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, eu sou terapeuta holístico, eu posso usar esse termo para dizer que eu vejo o ser humano como um todo, fisicamente, né? Nós, por exemplo, trabalhamos com físico, emocional, mental, os relacionamentos da pessoa, o ambiente que a pessoa vive, mas nós não misturamos a espiritualidade. Agora, existem terapeutas que podem misturar a espiritualidade. Então, quando você que está procurando um terapeuta ou que for até um terapeuta, que ele falar assim, eu sou um terapeuta holístico, então você pergunte, e quais são as suas técnicas ou o que engloba o seu tratamento, né? Se você tem uma crença religiosa, por exemplo, e não quer misturar essa parte espiritual, né, se certifique disso. Agora, se você acha que realmente, não, mas eu sinto que para mim a espiritualidade tem tudo a ver, que eu tô mesmo, né, com problemas, se eu gosto disso, eu preciso disso, ok, vá então atrás de um terapeuta holístico que trabalhe, que contemple, né, a parte espiritual. Certo? É isso aí, gente. Então você vê como às vezes é muito complicado, né, para você que está começando a estudar terapia integrativa agora, para você que gosta de se tratar com terapia integrativa, complementar, holística, né? Você vê como é complicado? Isso que a gente nem começou a falar das técnicas, né? Que isso vai ser num outro programa. Pois é, gente. Então esse programa aqui foi para você entender qual é o papel da terapia integrativa, o que ela faz, né? Qual que é a natureza dessa terapia dentro da sociedade, né? E para aprender, né? Para conhecer a gente melhor, nosso trabalho, né? Saber como a gente trabalha, né? Eu acho que tem duas coisas que não ficaram
uma que não foi dita e uma que eu acho que não ficou clara. Então bora, podcast é pra isso. Então vamos lá. Eu acho que sobre a terapia ou a medicina integrativa. Porque na hora da explicação eu falei que isso seria a gente integrar, né? O médico do fígado com o médico do sangue com a terapia emocional. Isso é uma das visões. E você tinha dito anteriormente que a visão da terapia integrativa é ver o ser humano como um todo. Então, só queria destacar isso, que as duas maneiras de dizer estão corretas, né? Uhum. Que é integrativo, porque vê o ser humano como um todo, integral, né? Que o fígado está ligado com o sangue, que está ligado com o rim, que está ligado com tudo, né? E também que integra vários tipos de terapias, né? Só deixar isso claro. E uma coisa que me veio aqui falando dessa questão do holístico, que tem terapeutas que não misturam espiritualidade e que quando alguém que é leigo no assunto chega e fala assim, ai, você é terapeuta holístico, mas isso daí não tem a ver com espiritualidade, e o terapeuta acha ruim. Fala, ai, não tem nada a ver, isso holos quer dizer integral, quer dizer, né? E fica bravo com a pessoa que é leiga, só que se ele ficar bravo com a pessoa que é leiga, mostra que ele também é leigo. Né? Eu gostaria de destacar isso, que o holístico, ele realmente pode contemplar a parte espiritual para muitas pessoas. Uhum. Né? Então, deixar isso destacado até pros terapeutas, mas pros terapeutas mesmo, né? Porque tem muito terapeuta que usa essa expressão erroneamente. Uhum. Show de bola. Né? Então, aqui, como você viu, esse papo aqui é basicamente, né, para terapeutas, para quem gosta de terapia e quer saber como se tratar melhor, né? Mas aí tem uma perguntinha, né? Eu acho que esse papo é para quem tem curiosidade, né? Mas aí tem uma perguntinha. E aí, qual terapeuta que eu vou quando eu tô com dor nas costas? Então, isso daí é o papo do próximo programa. E aí, qual terapeuta que eu vou quando eu tô triste? Pois é. Que terapeuta que eu procuro? Para que serve cada tipo de terapia? Como que eu consigo identificar uma terapia? Então, também precisamos responder algumas outras perguntas. Por exemplo, terapia integrativa cura? Eita! Cura ou não cura? O que é cura? Essa é uma dúvida bastante ampla, né? Mas não. Terapia integrativa não cura, até porque a definição de cura para doença física ou emocional é muito ampla, né? Uhum. É muito ampla. Não. A terapia integrativa complementar ou holística, ela não deve ter o intuito de curar as pessoas ou de tomar o lugar da medicina. Uhum. Não. Ela deve ter o lugar de integrativa para integrar com a medicina, de complementar para complementar o trabalho da medicina, ou de holística para olhar para tudo, né, de uma forma generalizada de acordo com os preceitos de cada técnica terapêutica. Né? Sim. Então, se você for no terapeuta, falar para a câmera aqui, né, porque tô falando com você que está ouvindo a gente agora, que está assistindo a gente agora, né? Então, se você for no terapeuta integrativo, complementar ou holístico, que ele falar para você que vai curar o seu problema, veja direitinho. Veja direitinho, porque essa palavra é muito perigosa, né? Uhum. É muito complicado isso, gente. Então, você precisa ter bem em mente que é um complemento, né? É uma visão estendida, né, de tratamentos convencionais. Né? Então, se você for atrás de um tratamento, por exemplo, para um problema sério, né, e disserem que vão te curar, por favor, desconfie. Então, o que eu espero de um terapeuta, de uma terapia?
Ah, essa pergunta é pra mim? Pensei que você ia falar Não, já. eu posso responder. Tá bom. A terapia, ela tem como objetivo restabelecer fluxos, restabelecer o equilíbrio do sistema como um todo. Vamos dar alguns exemplos, que eu gosto dos exemplos. Então, por exemplo, quando uma pessoa tem problema de diabetes, vamos pegar um diabetes tipo 2, que é aquele que eu desenvolvi, né, ao longo da vida. Uma pessoa que tem problema de diabetes, ela tem pelo menos 5 sistemas. Ela teria que ir em 5 médicos diferentes, se fosse para tratar na medicina convencional, nessa medicina tradicional, vamos dizer. Por quê? Porque a diabetes é um problema do sistema digestivo. O pâncreas está lá no sistema digestivo, é aquilo que a pessoa está comendo, né? Na verdade, além dos médicos, ela teria que ir num nutricionista, ela teria que fazer um exercício físico. Eu vou falar só dos tratamentos, não vou falar nem dos complementares. Dos profissionais, né, em geral. Mas então envolve o sistema digestivo. Então eu tenho um médico especialista em sistema digestivo, que é o gastro, ok? Ela também tem a ver com a genética, porque a pessoa que desenvolve diabetes, ela vem de uma família, muito provavelmente, que tem a diabetes na família, né? Isso estava codificado nos genes dessa pessoa. Isso, ela tinha os genes lá e esse genes despertou, né? Ela tem também um problema de metabolismo. Ela não está metabolizando o açúcar, ela está com problema de metabolizar o açúcar, a insulina, enfim. Ela também tem um problema emocional, porque a diabetes, ela tem um motivo emocional para fazer a gente querer comer tanto doce e a gente necessitar tanto desse doce e vir a despertar essa diabetes. Diabetes, para quem não sabe, né? Talvez tem gente que pode dizer o contrário, mas ela é, sim, na nossa visão, uma doença psicossomática, né? Sim, fala um pouquinho sobre isso. Ou seja, é uma doença física que tem uma parte dela que é emocional, né? Uhum. Então essas são doenças psicossomáticas. Aliás, terapias integrativas ajudam bastante nas questões de doenças psicossomáticas. Sim. E aí tem um quinto sistema que está com problema no corpo dessa pessoa com diabetes, que é o sistema glandular. Ou seja, o pâncreas é considerado uma glândula também, né? Então, a gente sabe que as glândulas do nosso corpo, elas têm um sistema integrado entre elas, né? E aí, hoje, como que a pessoa trata um diabetes? Ela vai lá no médico e ele dá um remédio. Então, a pessoa, por exemplo, que eu estou dando exemplo aqui do diabetes, olha quantas coisas, né? E isso é a medicina e a terapia integrativa. É você olhar para um diabetes e entender que ele tem essas coisas todas acontecendo ao mesmo tempo. No mínimo, né? No mínimo essas 5 coisas. Eu não falei que essa pessoa está comendo errado, então ela precisava de um nutricionista, de um nutrólogo, ela precisava de um educador físico, né? E tantas outras coisas para resolver para não ter esse diabetes, né? Mas a minha mãe, por exemplo, ela foi no médico e o médico falou assim, você tá com a pressão alta, volta aqui, essa semana tem que medir a pressão. E aí ela foi no postinho lá, todo dia da semana para medir, e o médico falou assim, não, você tá com a pressão alta, você vai ter que tomar esse remédio aqui pro resto da vida. Isso tem, se eu não me engano, para quase uns 15 anos atrás. Para mais de 10 anos é certeza. E aí minha mãe falou, o quê? Pressão alta? Remédio pro resto da vida? Não vou não. Tá bom, pegou lá, porque não vai discutir com o médico, né? Com o médico, não, porque tem que tomar, Tá bom. Ela foi para casa e fez o quê? Tirou da vida dela pão, massa, tudo que era industrializado, esses tempero pronto, né? Margarina, essas coisas, né, Di? Nunca mais teve problema de pressão. Ou seja, para a pessoa ter uma pressão
alta está totalmente ligado com a dieta que ela está fazendo, com a comida que ela está comendo, com a qualidade de vida que ela está fazendo. A minha mãe não fazia exercício físico, a partir daí ela passou a fazer exercício físico regularmente, ela não tomava suplementação, ela passou a tomar a suplementação, ela comia tudo errado, ela passou a melhorar a comida. Ou seja, olha quantas coisas que você tem para fazer para melhorar, para o seu corpo poder reagir àquilo, né? Ele não está condenado. Claro que tem pessoas que já estão com a pressão num nível que mesmo que se ela melhorar todas as dietas e exercícios, aquela pressão não vai baixar e ela vai ficar dependente do remédio. E graças a Deus que tem um remédio, né? Para esses casos. Mas o que eu quero dizer com isso? A minha mãe, quando o médico falou, ela nunca tinha tido problema de pressão alta na vida, né? Então, sobre essa visão integrativa, a gente tem que pensar em todas as possibilidades, né? Será mesmo que eu nunca tive problema de pressão e, de repente, de uma hora para outra, eu tenho problema de pressão e pronto, e pro resto da vida eu vou ficar dependente de um remédio? Ou será que eu posso olhar para mim e falar, peraí, o que eu estou fazendo para causar isso? Né? O que tem envolvido? Quais são todas as coisas que estão envolvidas nessa pressão alta? Ou mesmo que você for melhorar essa questão, não com o olhar de curar, né? Porque nem tudo dá para eliminar 100%, nem todos os problemas você vai conseguir eliminar 100%. Mas se você melhorar, por exemplo, a qualidade do seu sangue, comendo menos gordura, ingerindo mais água, deixando o sangue mais fluido, fazendo uma atividade física, é obviamente que isso aí vai ser minimizado, né? Sim. Então, é nesse sentido que as terapias que a gente trabalha e fala aqui, elas são integrativas, é um plus, né? Sim. É algo a mais que você vai fazer que vai ajudar muito no seu tratamento convencional. Isso. E sim, tem muita gente que às vezes não precisava muito para se livrar de problemas que a medicina diz que não dá, né? Uhum. Então é complicado, gente. Isso são sempre decisões pessoais. Meu Deus do céu, quem somos nós para dizer que cura, que não cura? Uhum. Não cura nada, né? Mas pode melhorar bastante, principalmente qualidade de vida. Sim. E aproveitando esse exemplo que você falou aí, né? Nós precisamos lembrar das questões emocionais envolvidas, né? Sim, eu não falei do emocional aqui, né? É importante dizer isso, né? Uhum. Mas como assim o emocional influencia na nossa saúde? Então eu vou fazer aqui um teste que a gente sempre faz. Fazer de novo. Para quem não conhece esse teste, então faça aí, que vai ser interessante vocês entender o que é uma doença psicossomática, tá bom? O teste é o seguinte: pega aqui na sua mão, como se você estivesse pegando um limão, meio limão aqui na sua mão, né? Imagina que tem o limão aqui, ó. Sentir o cheirinho do limão. Consegue sentir, imaginar? Fecha os olhos, ó. Sente o cheiro do limão e dá aquela lambidona do limão. Tudo na imaginação, tudo imaginário, ó. Dei aquela lambida no limão gostosa, ó. Salivou aí a sua boca? Eu acredito que sim. Então o que você acabou de fazer? Você acabou de ativar uma memória. Essa memória disparou um estímulo neuroquímico que fez as suas glândulas aqui na boca funcionarem, e a partir disso você salivou, você liberou aqui enzimas digestivas na sua boca, baseado apenas na sua memória. O que você acha disso? Você acha que esse processo ele pode acontecer com outros órgãos do corpo que não sejam as glândulas da boca? Claro que podem, né? E é exatamente isso que acontece, né? Tem um monte de enzimas, de acordo com as nossas emoções, né?
que são muitas vezes baseadas nas nossas lembranças ou no jeito que a gente fala com a gente mesmo, né? Essas lembranças, né, tudo que passa dentro da nossa cabeça, tudo que a gente sente, muda a nossa fisiologia, né? Uhum. E é muito simples a gente entender isso, por exemplo, mecanicamente, né? Quando você pega aqui e aperta o braço aqui, ó, muda de cor, muda a circulação sanguínea, obviamente que eu tive uma mudança, né, de acordo com esse toque. Só que quando a gente sente medo, você faz exatamente isso, você contrai os músculos e aqui dentro tem um monte de órgãos. E aí você vai lá e aperta o órgão. Será que isso vai ter um efeito? Lógico que vai ter um efeito. Uhum. E aí quando você aperta, tem um sistema de defesa dentro de você que libera algumas substâncias. Opa, porque eu tô com medo, eu preciso me preparar para o que pode vir. E aí acontecem... Isso, não, nem entrei nessa parte mais profunda, né, da explicação. A gente vai fazer um episódio só sobre isso. Sim, mas falando apenas da parte mecânica, né, de músculos comprimindo outros músculos. É óbvio que vai comprometer, no mínimo, o funcionamento de certos órgãos, né? Uhum. E esse é o começo da explicação. Obviamente que isso é muito mais profundo do que isso, né? Mas é daí que nasce a ideia da doença psicossomática. O que é isso? É psicológico, né? É emocional e vai somando. Hoje eu aperto um pouquinho, amanhã eu aperto um pouquinho, amanhã eu fico nervoso de novo, aperto mais e vai somando. Vai somando essas repetições. Vai somando. Daqui a pouco seu órgão tá um papel, de tanto que apertou. Uhum. E aí, se esse órgão for uma glândula, como é que você faz com um negócio que solta água, você vai apertando ele aqui? Meu Deus, né? Então, é muito clara a ação da nossa psique, do que a gente pensa, do que a gente sente, na nossa saúde física. E quando você trata suas emoções ou seus comportamentos, é claro que isso também vai ter um reflexo na saúde física, né? Uhum. Então, se você não conhece esse termo, ficou conhecendo agora aí, acompanha aí o nosso conteúdo que a gente vai falar bastante dessa relação mente e corpo, né? De acordo com a visão da terapia integrativa. Muitas vezes, né, as terapias, as técnicas que a gente fala aqui, que a gente comenta, elas têm base em medicinas milenares, né? Por exemplo, a medicina chinesa, a Ayurveda, né, que é hindu, entre muitas outras linhas de pensamento, né, para tratamento do ser humano como um todo. E é muito interessante, eu sou suspeito para falar disso, que eu gosto demais, né? Uhum. Então, se você gosta, fica aí com a gente que vai ter bastante assunto nesse sentido. Sim. E é isso. Certo? Certíssimo. Então esse foi o nosso programa de hoje. Muito obrigado por você ter acompanhado a gente. Se você gosta, ativa aí o sininho, se inscreve no canal. E tamo junto no próximo programa, que o tema vai ser... Quais são... Eu não lembro o tema, mas, mas eu lembro o que nós vamos falar. Aí nós vamos trazer, hoje nós trouxemos o que é terapia. No próximo a gente vai falar quais são então essas terapias e para que elas servem. Exatamente, nós vamos falar de como são divididas as terapias, quais são os tipos de terapias, né? Tem terapia de toque, terapia de falar, terapia de enfiar agulha. Quais são exatamente essas terapias? Porque você já pensou que tem, tipo, se você tiver com dor, é um tipo de terapia. Se você tiver com problemas emocionais, é outro tipo. Se você tiver com problema de estômago, é outro, né? Cada um é um tipo. Você tá com problema de relacionamento amoroso, né? Você não vai no médico do joelho. Não é não? Por aí. Então é isso que nós vamos falar no próximo vídeo. É isso aí, galera. Muito obrigado. Fui, valeu. Obrigada, gente.